Começando mais um vlog de leituras. E eu terminei o terceiro volume da coletânea de cartas da Katherine Mansfield, aqui, que compreende o período aí do outono de 1919 até a primavera de 1920, um período aí bastante pesado na vida da Katherine, mais uma vez. Nesse período, ela vai ter emigrado para a Itália, então lembrando, no volume anterior, ela passou o início do volume na França, voltou brevemente para a Inglaterra e emigra para a Itália. E esse período da imigração para a Itália, no outono e inverno de 1919, é o período maior do número de cartas desse volume. Depois ela vai para a França para morar ali numa casa de repouso. Nesse período da Itália, ela está isolada numa cidade pequena. O marido continua na Inglaterra. Ela está com uma amiga que a ajuda ali. Ela tem uma relação bastante turbulenta com essa amiga, inclusive, de dependência, ao mesmo tempo de amor, ódio, enfim. Até pela situação que ela tá ali de depender muito dessa amiga, isolada. Na Itália havia um grande sentimento anti-inglês naquela época. Além disso, ela é portadora de tuberculose, havia muito preconceito contra a portadora de tuberculose. Ela aluga uma casa num local isolado e fica ali, sem conversar com ninguém. A amiga passa os dias fora. E todo o contato que a Katherine tem com a sociedade é, na maior parte, cartas para o então marido, que está na Inglaterra. E esse marido, assim, não gosta de ouvir quando a Katherine está deprimida, quando ela reclama que não tem carta. Ela escreve carta todo dia, você vê que ela está num estado de saúde muito precário e mesmo assim ela escreve cartas para ele todo dia, espera essas cartas e quando não encontra ela entra mesmo em choque, porque são a única conexão que ela tem com a sociedade, com a cultura, com a literatura. E aí quando ela entra em depressão por causa desse isolamento e reclama com ele, ele reclama com ela e fala assim, olha, não aguento te ver desse jeito. E aí ela tem um choque nesse momento sobre a natureza desse relacionamento, a natureza desse afeto e desse amor. E a visão que ela tem sobre o relacionamento dela, sobre o marido dela, sobre o afeto, muda totalmente, né? E é interessante que cada volume, até agora, foi marcado por uma espécie de choque afetivo, né? No primeiro volume de cartas, nós temos o falecimento do irmão dela na guerra, e foi um choque. No segundo volume de cartas, o falecimento da mãe dela. E agora, essa morte desse amor, a morte da visão que ela tinha sobre esse amor, né? Quando ela mais dependeu desse cara, ele não conseguiu aguentar essa situação. E ela tinha sempre esse conflito, será que ele só aguenta viver comigo quando eu tô morando longe, né? Essa situação. E aí ela entra numa crise, a situação, mesmo física dela piora, ela entra em depressão e ela decide mudar para a França, onde havia primas dela que administravam uma casa de repouso, casa de recuperação, enfim, e ela se muda para essa casa de repouso e tem realmente uma grande melhora. Tem mais contato social ali. Porém, aquilo custa dinheiro. E ela se bancava sozinha. Se bancava com a mesada que ela tinha da família, que também é uma dificuldade para o pai ajudá-la, né? Tava o mínimo possível para ela. E com o que ela produzia no jornalismo, né? Nesse volume há um foco na produção jornalística dela, especialmente na produção de resenhas, críticas literárias. Enquanto no volume 2 da correspondência nós temos a produção dos contos e a leitura dos livros, de livros clássicos que ela gostava, e no primeiro volume nós temos a formação dessa contista. Nesse terceiro volume nós temos a Katherine Mansfield resenhista, e ela escreve para o jornal do marido. E aí tem uma outra crítica que o marido só manda livros para ela, assim, de segunda categoria para que ela resenhe. Os livros mais importantes, os autores mais importantes, ele dá para outras pessoas resenharem. Ele era editor desse suplemento literário, esse jornal, enfim. Então tem essa questão também. Então ela tá muito doente, ela tá muito isolada e toda semana ela escreve resenha, todos os dias ela escreve cartas para esse cara. Então assim, a determinação dela de se entregar para a literatura é muito forte, mesmo nas condições que o corpo dela se encontrava. E o que a gente muito lê nesse volume é isso, uma mente brilhante presa em um corpo doente, cada vez mais limitado. Ela muda para a França, tem uma melhora, mas isso custa dinheiro e o marido não quer dar esse dinheiro para ela. E aí é um novo conflito, porque isso é um choque para ela, né? Assim, o que ela pede é o mínimo dentro do que ele ganha e assim, ele fica reclamando. E esse é um outro choque para ela. E
isso faz com que ela reexamine o relacionamento dela, e tem até um texto que ela escreve no verso de uma carta, eles incluem esse texto aqui, em que ela reexamina o relacionamento todo e esse balanço de poder que havia, inclusive uma época em que ela bancava o cara, e como esse balanço mudou com a doença dela, que ela não pode mais, assim, simplesmente se bancar por essa situação que tá acima dela, né, fora do controle dela. E como ela tá isolada, né, a família não ajuda, o marido não ajuda, e ela nessas condições tem que se virar. Então, assim, esse é um volume muito pesado, realmente, de se ler nessas entrelinhas. E é interessante ver como esse balanço do relacionamento dela acontece, porque em algumas cartas ela tenta esconder o estado real de saúde dela, enquanto para outros remetentes, outros destinatários, ela é mais aberta sobre o que ela tá passando, e ela tenta fingir para o marido que tá melhorando, e aí tem um baque quando isso não acontece, enfim. Então tem toda essa questão interessante de como ela também tem essa performance nas cartas, né? De depois que ela nota que o marido não aguenta ajudá-la, ela tenta então mudar o jogo, né? Não revelar para ele o real estado de coisas no máximo que ela pode, né? Sempre olhar com um lado positivo para a situação, que era uma situação ruim, ela tá ficando cada vez pior. Uma coisa interessante também de ler nessas cartas são as dificuldades de comunicação, interpretações erradas um do outro desse casal, né? E como que é difícil manter uma relação dessas condições à distância, por carta, e como é fácil que as pessoas se interpretem errado. E uma coisa interessante dessa edição é que eles incluem trechos das cartas que o marido manda para ela. Então a gente pode ter o contexto daquela resposta que ela escreveu e também da forma como talvez ela interpretou errado o marido e vice-versa. Então isso é interessante dessa edição também. Estou achando essa edição assim muito boa. E é isso, achei muito pesado esse volume, assim, psicologicamente, pelo isolamento dela. Ela tenta não se deixar abater e ela repete muitas vezes: eu amo a vida, eu quero a vida, né? É muito triste que isso acabe, né? E como ela começa a se debater com a ideia da morte mesmo, por meio do amor que ela tem pela vida e pelo amor que ela tem pela literatura. E, enfim, eu acho esse volume, assim, de arrepiar. E esse é o último volume que eu já tinha lido, então que era uma releitura pra mim. O quarto e o quinto volumes eu não li ainda, vão ser novos pra mim. E aí eu lembro por que isso aconteceu, porque esse volume aqui é tão pesado que eu pensei: não, tenho que dar um tempo. Vou dar um tempo, depois eu pego o quarto volume, quinto volume. E esse tempo foram anos. Então agora que eu tô no embalo, eu quero pegar o quarto volume e o quinto e já terminar essa coletânea de cartas. E, ter lido por completo essa coletânea. É isso e até mais. E vamos montar aqui uma espécie de lista de livros por ler também, de acordo com os livros que estão aí na minha pilha de livros não lidos. Então eu vou mostrar aqui alguns dos livros. Primeiro é o meu nicho aqui da estante dos livros que eu pego da biblioteca, né? Vocês já viram esse nicho. Aqui eu já estou lendo esse aqui, que é um romance que saiu esse ano. Esse título eu achei bem interessante. Na nossa casa, os homens não morrem. E essa capa também. História assim, intrigante. Teve uma campanha bastante forte de marketing da editora desse livro, então quem estava nas redes sociais, parecia que estava todo mundo comprando ou lendo esse livro há um mês, 2 meses atrás. E decidi pegar da biblioteca, então. Tive até que esperar bastante até poder pegar. Então eu já comecei a ler. Esse aqui também já comecei a ler há muito tempo, tive que devolver, peguei de volta. Essa é a biografia da Hilma af Klint e entra no Junho Biográfico. Então, beleza. Outro livro que eu já comecei a ler é esse aqui, da Maggie O'Farrell, que as pessoas conhecem, Hamnet, né? Que ganhou o prêmio de literatura escrita por mulheres em língua inglesa, acho que do ano passado, ou 2 anos atrás. Não me lembro, esse é o Retrato de Casamento, o livro mais recente dela, que inclusive está concorrendo também ao prêmio de literatura escrita por mulheres em língua inglesa desse ano. Eu já li um livro que tinha sido indicado nesse prêmio, né, que é o Cego de Pedra, enfim. E esse é outro, esse ficou na shortlist, inclusive. Cego de Pedra não foi para shortlist, esse foi. Então esse eu já comecei a ler. Vou colocar aqui do ladinho do livro da Hilma. Opa! E esse livro aqui também tinha sido indicado
para esse prêmio, mas não foi para shortlist. Pão Amaldiçoado, fiquei curiosa. Acho que eu vou colocar também aqui nas minhas preferências de leitura desse mês. Nossa, já tá bem, já tá bastante grande. Então tá, esses são os da biblioteca que eu quero ler. E aqui em cima, eu tenho os livros que eu possuo que eu ainda não li. Então essa é a estante de livros por ler. Esses dois eu já comecei a ler também. São Exaltação, da Albertina Berta. Mostrei no vlog passado, né? E esse aqui é a coletânea de cartas da Catherine, também, acho que do volume 4, tá? Já comecei a ler. Catherine Mansfield. E aí desses aqui, que acho que podem se encaixar, eu acho que esse aqui, Memorial do Memoricídio, também mostrei no Instagram, vai fazer curtas biografias de escritoras esquecidas brasileiras. Acho que pode entrar no gênero biográfico, não é? Então eu acho que esse aqui eu vou dar preferência. Esse aqui, As Cartas de Amor entre Vita e Virginia, é uma edição que saiu, sei lá, ano passado, ano atrasado, não sei. Mais curta da coletânea inicial, mas acho que eu já mostrei também num Booktube Spin, alguma coisa do gênero, não sei. Eu tenho outra coletânea mais antiga, que é um pouco mais grossa também, enfim. Tava difícil de achar e eles lançaram esse recentemente, me deu vontade de ler e comparar as duas. Eu acho que pode entrar aí no mês do orgulho. Tem essa biografia da Jane Austen também. Em julho é o Jane Austen July. Jane Austen em julho, que é um evento no Booktube. Eu tava guardando pra ler então. Mas entra no junho biográfico também, hein, da Claire Tomalin. Eu quero ler no junho biográfico a biografia da Catherine, que aliás não tá nessa estante aqui, vou ter que pegar. Mas de repente eu leio da Jane Austen também. Acho que eu tô empolgando total aqui, né? Outro livro que pode entrar no junho biográfico é esse aqui, ó. Que também vai fazer pequenas biografias de escritoras esquecidas de língua alemã. Então é meio que uma pegada parecida com o Memorial do Memoricídio, né? Memorial do Memoricídio para escritoras brasileiras e esse aqui, escritoras de língua alemã. Eu gosto muito dessa editora aqui, ó, a Viva Verlag, que é tipo uma Virago de língua alemã. Eles publicam escritoras esquecidas, em grande parte de língua alemã, mas não apenas, tá? Publicam traduções também. Sempre com essas capas icônicas aqui de fotos com uma cor só, assim. E eu acho que esse também entraria no junho biográfico. Então, eu vou deixar assim, pronunciados, que são minhas opções, então, de ler esse mês. E eu agora vou subir para mostrar a minha TBR de romances contemporâneos. E eu vou ver se eu procuro alguma coisa que se encaixe. Peraí. Só mostrar aqui a coletânea de cartas que eu tava mencionando. É essa aqui, Entre a Vida e Virginia. É um pouco mais grossa, que saiu, sei lá, nos anos 80 e tal. E eu tava com planos mirabolantes de reler isso aqui, ler aquela outra coletânea. Isso não rolou. Mas eu acho que eu vou pegar outra coletânea aí, se me der vontade de comparar as duas. Até olhando aqui essa estante de Virginia, eu tenho esse livro aqui que vai ser... Eu já li, na verdade, mas eu que tava querendo reler. E que entra pro junho biográfico também, eu vou descer com ele. Ele vai mencionar a biografia de 5 escritoras que viveram no mesmo endereço, inclusive a Virginia, em Londres, durante um período. Não ao mesmo tempo, obviamente, mas enfim. Então, fiquei com vontade de reler, vou colocar então na minha pilha de possíveis leituras para junho biográfico. Inclusive entra também no mês do orgulho. Eu mostrei um livro da Viva Verlag sobre escritoras de língua alemã esquecidas, e aí tem esse aqui que saiu, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, não sei. Acho que eu mostrei no Instagram também. Acho que era na época da pandemia. No início da pandemia. Então, que também vai tratar de escritoras esquecidas ou pouco lidas pelo público em geral. Às vezes são escritoras até muito pesquisadas, ou pesquisadas, enfim, mas pouco lidas pelo leitor em geral, né? Então, esse vai tratar do mesmo tema. Esse aqui tem umas ilustrações bonitas também. Cada escritora tem uma ilustração, enfim. E, gostei desse livro. É um livro bonito pra dar de presente também. Eu já mostrei no Instagram 1000 anos atrás, né? Então é a mesma pegada, mas esse eu já li. Então vai voltar aqui pra estante. Tá, aqui é a pilha da vergonha. Que são os livros contemporâneos. Não são só romances, não, agora que eu tô vendo.
não lidos na minha estante. Alguns eu li, mas eu queria reler. Por exemplo, esse aqui, ó. Inclusive tem o tema da maternidade nesse livro. Acho que pode ser interessante, né? No vlog passado eu falei que eu tava procurando. Eu li esse livro, eu tava grávida. Vai ser interessante relê-lo agora, né? Depois de um ano de ter tido minha filha. Ah, esse aqui é um livro também que é de não ficção. Esse aqui também é não ficção, quero muito ler. Tá, tô boiando aqui. Então, eu queria procurar livros que se encaixam no mês do orgulho. Esse aqui eu acho que se encaixaria. Esse eu acho que também, não tenho certeza. Ah, esse aqui. Tá. Eu acho que eu vou pegar esse aqui pra ler. Pelo menos pra colocar na minha TBR de junho. Vamos lá, peraí que eu vou pegar o livro e mostro pra vocês. É esse aqui, Depois de Safo, ou A Maneira de Safo. Eu não sei se é uma brincadeira com isso, enfim. Eu acho que até vai entrar no junho biográfico também, porque vai tratar de escritoras. Ah, acho que tem a pegada queer também. Então, eu tô muito afim de ler esse livro. Eu vou colocar ali na pilha de próximas leituras. A pilha já tá gigante. Eu, como menino pequeno, com certeza não vou conseguir ler todos esses livros, né? Mas o que importa é sonhar. Passeando pela minha estante, eu já achei também 2 não lidos de não ficção que podem entrar no junho biográfico. Inclusive, esses eu já mostrei também, acho que no Booktube Spin, acho que por aí. Esse é o da Nancy Mitford, sobre a Madame de Pompadour. E esse é a biografia da Sofia Tolstói. Eu mencionei esse livro quando eu falei do livro dela, que é uma conversa com o livro do Tolstói, enfim. Em um dos vlogs aí. Então, inclusive que saiu, né, essa edição saiu pela Carambaia recentemente. Quando eu fiz esse vídeo eu nem sabia, acho que não tinha sido lançado ainda, não sei. E aí eu mencionei que eu queria ler essa biografia e ainda não peguei. Eu tava grávida ainda, hein? Olha só quanto tempo que tá esperando esse livro, tá me esperando. Então eu vou colocar na pilha de possibilidades aí para o junho biográfico. Na nossa casa, ou na nossa família, os homens morrem, da alemã Annika Reich, livro de 2023. Nesse livro nós temos a história de mulheres de uma só família, diferentes gerações, que vivem na propriedade da família, uma propriedade que consiste em 5 mansões à beira de um lago. Essa propriedade, essa família é governada com uma linha dura pela avó paterna, e a história é narrada pela Louise, que é a neta, a menina dos olhos dessa avó, que está sendo criada por essa avó para ser a herdeira dessa propriedade e de muito mais do que isso, a herdeira dos segredos dessa família, das regras e das aparências que essa família, no caso essa avó, quer manter. Quando narra a história, a Louise tem cerca de 30 e poucos anos, e ela narra a partir do momento que a avó morre e que ela, Louise, vai então ter que assumir esse papel de herdeira. E a história é contada de forma fragmentada nesse momento do presente, em que a avó morreu, e do passado, em que a Louise tem cerca de 10, 12 anos, é uma criança, e vê aparecerem no lago da casa da família mulheres mortas. Aparece uma vez o cadáver de uma mulher e algum tempo depois aparece outro cadáver de mulher. Isso é muito marcante na infância da Louise. E uma coisa interessante é que a história é contada de forma fragmentada por uma narradora que não conhece ou não quer conhecer aspectos importantes dessa história, e também é uma história que tem uma atmosfera até um tanto de fábula, assim, uma atmosfera um pouco difícil de compreender, de montar as peças do quebra-cabeça, não só pela fragmentação da narrativa, como por esse teor, assim, que parece um teor de sonho ou um teor de memória, né? Essa natureza da memória que pode alterar os fatos como eles são, e quando a pessoa não lembra muito bem um fato, mas está narrando aquele fato, tem esse teor. E também porque a história é construída, essa propriedade ela é pensada pela autora como uma alegoria para o patriarcado. Então, uma propriedade administrada por uma mulher que assume para si as regras dos homens dessa família,
Homens esses que nunca aparecem na história, né? Eles nunca morrem na casa, nunca morrem na família, porque eles nunca estão lá. Eles passam pela história, nós ouvimos falar sobre eles, mas eles nunca estão lá. Então, na história, nós temos apenas figuras de mulheres aparecendo. Os homens são uma grande lacuna, uma grande ausência. Mas nós temos essa avó que toma para si as regras desses homens, dessa propriedade, dessa lógica, porque vê nisso uma forma de tomar para si o poder. A ideia do livro é bastante interessante, que tudo seja alegórico, e tá explicado aí esse teor um tanto, essa atmosfera um tanto estranha, que não dá para, parece de sonho, de fábula, de uma lembrança que não se tem completa, porque se trata de uma alegoria. Porém, os personagens, eles acabam sendo, que são essas mulheres da família, acabam sendo um tanto caricatos, né? Acabam sendo tipos que estão ali para montar uma história que, na verdade, quer representar um conjunto de ideias. Então, esses personagens eu achei um tanto caricatos. A personagem da Louise, a gente não sabe muito bem, é uma mulher de 30 anos, mas que às vezes tem a maturidade de uma adolescente, uma criança, ou não quer lidar com a situação, talvez. Mas eu gostei, é uma história que, pelo fato de ser fragmentada, essa atmosfera que a gente não entende, me levou pra frente. Eu queria continuar lendo e querendo saber quem é essa avó, qual é o mistério dessa família, né? Isso é uma coisa muito presente na literatura, até hoje, contemporânea de língua alemã, essa questão de lidar com o passado, né? De uma família que tem mistérios, muitos desses mistérios estão ligados ao período da Segunda Guerra, então de as novas gerações tendo que lidar com o passado. E essa personagem da Louise que não quer, ao mesmo tempo, reproduzir o que a avó representa, mas também não quer ser como a mãe dela ou como a avó materna, né, que simplesmente negam essas regras, negam essa propriedade, esse patriarcado, e dão as costas para isso, mas se submetem às regras. Então a Louise quer achar um terceiro caminho para ela. Outra coisa interessante é que essa avó, como representante desse patriarcado, isola a Louise das outras personagens femininas, da própria irmã da Louise, das amigas, da mãe, da avó materna. Então ela prepara a Louise para ser herdeira dessas regras, dessa estrutura, dessa propriedade e desse poder e desses segredos. Ela prepara essa menina por meio do isolamento, né? A Louise não pode ser contaminada por nada que represente o feminino, né? Ou o outro lado do que é ser mulher, enfim, não sei. Isso também é uma alegoria para uma forma de pensar sobre essa estrutura de poder patriarcal e como ela se torna determinante e como ela é reproduzida até mesmo por pessoas que seriam aí consideradas as vítimas dessa estrutura. Como eu disse, eu gostei. Quando eu não penso que essa história é uma alegoria, essa história me leva para frente. Quando eu penso que é uma alegoria, aí eu penso que é muito didático. A autora, em alguns pontos, ela tenta sacudir muito o leitor e falar, é isso que eu tô fazendo, olha aqui. E aí eu acho muito didático, né? Ela não confia tanto no leitor dela para sacar o que ela tá fazendo. E outra questão é que, ao mesmo tempo que tem essa atmosfera fragmentada de sonho, que a gente não entende muito bem, tem essas passagens muito diretas, muito didáticas, em que a autora quer esfregar na nossa cara o que ela quer fazer. Então eu acho que há uma inconsistência aí que eu não gostei. Mas eu achei um livro interessante, eu achei a proposta interessante e é um livro que, pela história em si, nos leva pra frente. É isso, e até mais.
chegou aqui em casa com atraso a revistinha da Perséfone semestral. Essa é correspondente ao outono e inverno de 2022-2023, né? Então, eles falam dos lançamentos que eles vão fazer, dos livros que eles vão lançar, os 2 livros novos para essa estação, né? E tem alguns textos extras, a lista total de livros, alguns comentários de resenha dos leitores. Eu acho que eu vou ler esses textos extras aqui no vlog e vou comentando com vocês. Eu acho bem bonita. Tudo que a Perséfone faz eu acho bem bacana. Um pouquinho. Comecei a ler essa revistinha aqui. Primeiro a capa, sempre um quadro assim doméstico, britânico, de algum pintor britânico. Tá aqui o nome do pintor e da tela. E aí a primeira matéria, sei lá, texto, é apresentando realmente os lançamentos dele de outono e inverno, né, do último outono, 22-23. O primeiro é um livro de memórias da Dorothy Whipple, né, de quando ela era criança. Essa é uma autora muito famosa da Persephone Books. Romances que são classificados como romances domésticos, né? Eu gosto muito das análises psicológicas que a escritora faz com os personagens, não necessariamente dos enredos, mas dessas apresentações dos personagens em várias camadas, enfim. E aí eles estão lançando um livro de memórias dela, parece que vai ser o último livro da autora que eles vão lançar, eles lançaram tudo dela, né? A recuperar essa autora aí que ficou esquecida por preconceito, né? Porque foi taxada aí de literatura doméstica de menor valor, etc. E também um livro de um homem, eles também lançam livros de homens, As Águas Debaixo da Terra, um livro de 1965, esse é o autor, em que ele é um romance, em que ele vai retratar a situação da Inglaterra no imediato pós-guerra, né, de mudanças, especialmente mudanças de classe social, enfim, mudanças econômicas, e como que havia uma certa resistência de determinadas classes sociais a essas mudanças, né? Então, aparentemente, esse autor vai trabalhar isso. Eu gostei dessa apresentação. Sempre que eles apresentam os livros, eu fico curiosa para lê-los, né? Mais 2 livros aí para minha lista da Perséfone. Continuando a leitura dessa revistinha da Perséfone, eles têm aqui uma matéria sobre as suffragettes em Bath. A loja se mudou, né, de Londres para Bath recentemente. E essa matéria que fala de algumas suffragettes, o movimento lá era forte, né? Foi tirada de uma palestra que houve na loja. E aqui um conto de 1913 dessa autora que é uma suffragette, Coragem, sobre uma personagem, né, que tá tomando lá um lanche, e aí um homem a vê tomando lanche e fica interessado, acha que ela tem um certo ar diferente, vai conversar com ela, e aí ele se lembra que na verdade ele já viu a cara dela, e se lembra que essa personagem era uma suffragette, vai conversar com ela, super hostil, falando que ela tá fazendo errado e tal, e a compara com uma outra mulher que saiu nas notícias que tinha salvado uma criança, enfim, de um desastre. E aí, moral da história, que na verdade era a mesma mulher. E ela fala que salvar a criança mergulhando no rio não era nada comparado com o que ela já tinha passado como sufrageta, né, na oposição que ela tinha sofrido de homens como ele, que tinham raiva do que ela estava fazendo. Enfim, conto aí dessa autora. Peguei de novo aqui a revistinha da Perséfone. Continuando, aqui tem uma resenha do livro novo que eles vão publicar. Na verdade, agora já publicaram, né, da Dorothy Whipple, o livro de memórias. Uma resenha atual, de 2022. Aqui são trechos de resenhas mencionados em blogs, sites, enfim, de variados livros da Perséfone, antigos, novos, enfim. Tem de tudo aqui. Blogs, inclusive, que eu conheço, que eu sigo, de amigos. Tem também revistas famosas, Paris Review, enfim. Aí tem esses trechos. Aqui a lista completa até agora. 145 livros publicados. Aí tem o título do livro, numeração, por ordem de publicação, uma breve sinopse, assim, de uma frase. Tem prefácio, pós-fácio, quem escreveu. Olha.
muitas páginas. E aqui uma matéria curtinha sobre o mapa literário de Bath, que é a cidade para a qual a Perséfone se mudou, né? Agora eles vão vender esse mapa literário com um mapa antigo com marcações dos escritores que viveram na cidade, diferentes lugares que eles viveram, enfim, de onde eles viveram. Vontade de comprar esse mapa aí. Tá, e agora eu vou continuar a leitura. Continuando aqui, é um conto da Dorothy Whipple, que vem trabalhar a fábula da cigarra da formiga numa história de duas vizinhas no início da Segunda Guerra dos Feitiços na Inglaterra, mas ela vem inverter, a autora inverter o sentido dessa fábula e ver aí a vizinha que é a formiga, a vizinha que é a cigarra como complementares e como cada uma tem algo a ajudar para a outra, principalmente nesse contexto de guerra, né? Achei que a solidariedade é importante, enfim, achei interessante. Aqui uma resenha desse livro que foi publicado pela Perséfone. Eu acho que eu tenho a edição da Virago desse livro. Que é uma autora que a Perséfone publicou. Eu achei esse artigo aqui muito legal do Ian Foster. Uma vista sem quarto. Ele inverteu, né, o título do livro dele e ele vem como que dizer o que aconteceu depois com o casal de um quarto com vista, tendo em vista especialmente os contextos da Primeira e da Segunda Guerra, né, e como que esse contexto modificou totalmente a Inglaterra e também veio alterar totalmente a vida desses personagens, né. Eu achei esse artigo aqui muito bom, quero guardar as revistas só por causa desse artigo. Aqui uma entrevista também com um dos autores que a Perséfone publicou, uma entrevista antiga. Aqui eu achei muito legal, eles publicam as capas de livros que eles publicaram, mas em outros países, né? Quando outros países publicam os mesmos livros que a Perséfone publicou. E aqui, olha só, essa edição é brasileira, da Fachada. Eu já escrevi sobre esse livro, a edição da Perséfone, não a edição brasileira, né? Há muito tempo. E eu achei bem legal ver essas capas. Gostei muito dessa. E esse livro aqui, gente, é um livraço. Eu já escrevi no blog também sobre ele. Aqui também eles vão falar sobre as imagens que eles publicaram no livro, inclusive na revista, inclusive a imagem da capa, né? Um pouquinho sobre cada imagem. E aqui, eventos. É isso, gostei dessa revistinha. Como eu falei, aquela matéria, aquele artigo, né, do Ian Foster, eu achei genial, como que ele usa o livro dele para falar como que a situação mudou. E tô na dúvida se eu não tenho essa revista ou se eu só recorto aquele artigo, fico com o artigo, colo no meu caderno de leitura, não sei. É isso. Aqui tá o livro que eu falei. Essa edição da Virago, um pouco mais recente, mas foi publicado pela Perséfone também. Sobre a vida de uma mulher solteira no início do século XX. É isso. Ano que vai fazer um ano e eu queria fazer alguma coisa para representar ou celebrar um dos elementos mais desafiadores desse primeiro ano dela, que foi a amamentação. Tive muito que aprender, foi muito desafiante, cansativo. E aí eu descobri uma artesã que vende um equipamento, não sei dizer, para fazer uma bijuteria de leite materno. A ideia é bizarra. Depois eu percebi que tinha muitas artesãs de Portugal, ela é portuguesa. Não sei se é uma coisa de Portugal ou simplesmente não procurei direito, talvez tenha em outros lugares, não sei. Mas eu achei legal e curioso, pode ser divertido. Fazer então uma bijuteria de leite materno, usa pouco leite extraído com a bomba extratora. E veio tudo nesse kit aqui. E o molde, eu escolhi um molde de anel, ela tem diferentes moldes com diferentes materiais, enfim. Então, vamos lá, vamos fazer esse anel.
Aqui o resultado final, 3 gotinhas de, muitas aspas nessa hora, leite materno, né? Acho que depois de todo esse processo, o que menos tem nesse anel é leite materno, mas enfim. Eu achei curioso fazer isso e é uma celebração. Acho que eu vou guardar pra dar pra ela esse anelzinho quando ela tiver a idade pra usar, enfim. Achei legal guardar essa lembrança. Atualizações de leitura aqui, primeiro começando com o que eu li para o junho biográfico. Essa biografia da Jane Austen, pela Claire Tomalin, o original é de 97. Eu gostei como um livro introdutório sobre a vida da Jane. A Claire Tomalin consegue estruturar os fatos principais, essenciais na vida da Jane e da família dela. Também traça um panorama de época, preenche algumas lacunas com interpretações próprias. Gostei. Além disso, o texto flui muito bem, é muito gostoso de ler, muito rápido, muito fácil. Porém, eu não gosto quando a Claire força a barra, tentando ler a obra com base na vida e ler a vida com base na obra. Acho que fica um pouco forçado, artificial, especialmente porque a Claire, do ponto de vista da literatura, relega o senso de humor da Austen, os elementos cômicos de suas obras, a um plano juvenil ou como se fossem elementos de segunda categoria. E do ponto de vista da vida, ela traça uma Jane Austen que eu não vejo nas cartas. Por exemplo, a Jane Austen, pintada pela Claire, é uma mulher triste, um tanto depressiva, amargurada pelo fato de não ter se casado. E essa não é a Jane Austen que nós encontramos nas cartas, pelo menos não nas cartas que sobraram, né, que estão acessíveis a nós e não foram destruídos. Mas eu acho um bom texto aí, introdutório, para quem nunca leu a biografia da Jane Austen, é um texto aí muito elogiado, enfim. Estou lendo ainda, para o junho biográfico, a biografia da Hilma af Klint, essa pintora sueca, a autora é alemã, essa biografia saiu em 2020, estou gostando. Na glória, na glória, na glória, na glória, na glória, na glória.
Eu tô lendo essa biografia da Hilma af Klint pela alemã Julia Voss. Calhou de ser junho biográfico, então se encaixou bem nas leituras desse mês, o junho biográfico organizado pela Sabrina, né? E também, como complemento, então, nessa biografia, eu peguei um livro infantil, também nesse meu projeto de ler livros que eu gostaria de... e selecionar livros para ler alto para minha filha quando ela for um pouco mais velha. E aí eu peguei esse livro infantil aqui, O Mundo Invisível, de Hilma af Klint, são duas autoras suecas, e vem justamente contar um pouco sobre a vida da Hilma e suas obras para crianças. Eu acho que o livro também tem ressonância para adultos, porque alguns pontos os adultos vão ler esse livro com outro olhar, né? Quando, por exemplo, é abordada a questão do abstracionismo e como a Hilma foi completamente ignorada como uma pioneira do abstracionismo, e como o fato dela ter se ligado ao espiritualismo, à teosofia, à antroposofia, isso pode ter sido visto com preconceito. A arte dela foi vista com preconceito por causa disso, enfim, como algo menor, como se a arte dela, por ter sido expressão da visão de mundo dela, que unia espiritualismo, ciência, enfim, a arte dela fosse menor, por ter sido expressão dessa visão de mundo dela, enfim. E como talvez quando homens fazem de sua arte expressão de suas crenças, essa arte é vista como algo mais universal, importante. Enfim. Então essa questão é abordada aqui, é um livro para crianças, obviamente. A criança não vai ler essa questão da mesma forma que um adulto, mas é abordada aqui. A reprodução de algumas obras dela. É um livro bom de introdução para crianças. Em alguns pontos, né, eles até procuram contextualizar ou explicar o que é teosofia, antroposofia, enfim. Aí eu acho que cabe ao pai também contextualizar essas crenças para a criança. Mas eu achei um bom complemento para a biografia e eu vou virar a câmera para mostrar como é por dentro, porque eu achei bonitas as ilustrações também. Peraí. Tá aqui o livro. Eu vou rapidamente passar as páginas para vocês. Esse livro é de 2018, o original. Eu achei bonitas as ilustrações. O papel, ele não é tão durinho, então acho que para ler para bebê não é bom, porque não é resistente à mãozinha de bebê, né? Mas quando ela estiver um pouquinho mais velha, já é um livro que é interessante. Aqui as reproduções. E aqui, ó, tem reproduções e, né, a questão do uso dos símbolos dela nos cadernos, né? Legal. Isso. Difícil fazer com uma mão só. E é isso. Eu vou terminar esse vlog porque já tem muito tempo que eu fiz o primeiro vídeo. Eu nem me lembro mais que livros eu comentei aqui. Essas são minhas próximas leituras em andamento. Aqui, quarto volume, né, da coletânea de cartas da Catherine. Ela tá bem abatida aqui já, né, gente?
Esse aqui também vocês já viram, tá em andamento, a biografia da Hilma. Dessa vez vai, gente. Vou terminar. E aqui também para o junho biográfico, essa biografia em formato de graphic novel, de novela gráfica, né? Eu peguei na biblioteca, sobre a Virginia Woolf. A autora é alemã e esse livro aqui é de 2020, se não me engano. Mas eu falo sobre ele no próximo vlog. E é isso.